O sol do meio-dia lançava um brilho quente sobre os vastos campos da nossa fazenda familiar, onde fileiras e mais fileiras de milho dançavam suavemente ao vento. Estava quase na hora do almoço, o momento combinado em que Clara e eu interrompíamos nossas tarefas separadas para almoçarmos juntos. Esse pequeno ritual, nascido do amor e da necessidade de conexão em meio às exigências intermináveis da vida na fazenda, rapidamente se tornou o ponto alto do meu dia. Quando o relógio bateu meio-dia, lavei-me na antiga pia ao ar livre, a água fria em contraste nítido com o calor do dia. Olhei para a casa da fazenda, esperando ver Clara aparecer, com seu sorriso tão brilhante quanto os girassóis que cercavam nosso lar. Mas ela não apareceu. Esperei, vendo os minutos passarem, com uma preocupação crescente no fundo do estômago. Provavelmente perdeu a noção do tempo, murmurei para mim mesmo, tentando afastar o sentimento incômodo. Decidi não esperar mais e peguei a cesta de piquenique cheia de sanduíches e limonada, dirigindo-me ao celeiro, pensando que ela poderia estar lá, ocupada com o novo potro. O celeiro era fresco e sombrio, o ar preenchido com o cheiro de feno e os sons suaves dos animais mexendo-se em seus estábulos. Clara, chamei, minha voz ecoando levemente nas paredes altas. Nenhuma resposta. Avancei mais para dentro, minhas botas fazendo um som suave ao pisar no chão coberto de palha. Foi então que ouvi uma risada suave vinda de cima, que não pertencia à minha esposa. Minha testa se franziu em confusão, e me dirigi à escada que levava ao sótão de feno. Enquanto subia, os sons ficavam mais claros, risadas misturadas com sussurros. Meu coração disparou a cada passo que eu dava. Ao chegar ao topo, a cena à minha frente me congelou no lugar. Ali, na penumbra filtrada pela janela do sótão, estava Clara, minha esposa de 5 anos, com um visual desalinhado e semi-despida. Ao lado dela, igualmente despido, estava Tom, um de nossos trabalhadores sazonais, com a mão sobre o ombro nu dela. A cesta escorregou dos meus dedos, caindo no chão com um baque, enquanto eles se viravam surpresos, seus rostos corando de vergonha. John! Clara arfou, levantando-se apressadamente, segurando a camisa contra o peito. Pode me explicar isso? Minha voz estava calma, mas escondia a tempestade que rugia dentro de mim. Não é o que parece, John, Clara gaguejou, seus olhos arregalados de medo. Não é o que pareces estar brincando comigo, Clara? O que eu deveria pensar? Eu lutava para manter minha voz controlada, a raiva e a traição torcendo dentro de mim como uma faca. Tom se levantou lentamente, sua expressão mesclando vergonha e desafio. Olha, chefe, eu sinto muito. Não queríamos que você descobrisse desse jeito. Descobrisse? Ri amargamente, o som ecoando vazio no espaçoso sótão. Descobrisse que minha esposa e meu funcionário têm tão pouco respeito por mim? É isso que vocês não queriam que eu soubesse? Clara estendeu a mão, lágrimas brotando em seus olhos. John, por favor, deixe-me explicar. Dei um passo para trás, evitando seu toque como se queimasse. Deixe para lá. Já havia o suficiente. Virando-me, desci a escada, minha mente acelerada. A confiança e o amor que eu havia dado livremente estavam destruídos, tão despedaçados quanto a cesta de piquenique esquecida no feno. Enquanto voltava sozinho para casa, um plano frio e calculado começou a se formar em minha mente. Clara me havia traído, e embora a vingança fosse um caminho que eu nunca pensei que seguiria, agora parecia ser o único caminho a seguir. Eu me certificaria de que ela se arrependesse desse dia. E quanto a Tom, ele logo aprenderia que suas ações tinham consequências. Isso era apenas o começo. Os campos podiam ser férteis, mas meu coração havia se tornado de pedra. Horas após a descoberta, o sol começou a se pôr atrás do horizonte, lançando longas sombras sobre a fazenda. Eu estava sentado na varanda, minha mente um mar tumultuado de tramas e planos, quando ouvi o som de pneus sobre o cascalho. Olhei para cima e vi minha irmã, May, saindo de sua velha caminhonete, seu rosto marcado pela preocupação. John, liguei mais cedo. Você não atendeu. Está tudo bem. A voz de May carregava um tom maternal que me confortava desde a infância. Forcei um sorriso, não querendo preocupá-la, mas o peso da minha descoberta era esmagador.
Foi só um dia difícil, May. Obrigado por perguntar. Ela me olhou ceticamente, suas botas batendo suavemente ao subir os degraus da varanda. Trouxe uma torta de maçã da mamãe. Achei que poderia te animar. Ela colocou a torta sobre a mesa e sentou-se ao meu lado. Agora, me diga o que está acontecendo de verdade. A represa se rompeu. Contei-lhe tudo, desde o almoço planejado até a cena angustiante no sótão de feno. May ouviu, sua expressão passando de surpresa a raiva. Aquela cobra, ela sibilou, cerrando os punhos. O que você vai fazer a respeito? Eu tenho um plano, respondi, as palavras frias e duras. Mas preciso de ajuda. Não consigo fazer isso sozinho. May assentiu, sua mandíbula tensa. Você tem a mim. Qual é o plano? Preciso reunir provas. Tom tem andado pelas sombras, e aposto que ele também está mexendo nos fundos da fazenda. Preciso de provas de tudo. E Clara? May perguntou, com a voz mais suave agora. Eu vou lidar com Clara do meu jeito. Mas, por agora, vamos começar com Tom. Também preciso falar com Ank. Ele está conosco há mais tempo que qualquer um, conhece tudo. O pôr do sol deu lugar ao crepúsculo enquanto traçávamos o plano. A ideia era montar uma armadilha para Tom, usando as contas da fazenda como isca. May ajudaria distraindo Clara, mantendo-a longe do celeiro enquanto eu confrontava Tom com vigilância oculta. No dia seguinte, quando o sol subiu alto, May e eu colocamos nosso plano em ação. Chamei Ank, explicando a situação em tons baixos nos fundos do celeiro. Ank, um homem corpulento e leal à nossa família há muitos anos, assentiu gravemente. Eu já tinha uma sensação de que algo estava errado, murmurou Ank, sua voz baixa. Tom anda muito exibido ultimamente. Botas novas, celular caro. Isso não faz sentido. Você pode me ajudar a instalar as câmeras no escritório? Preciso pegá-lo em flagrante, eu disse. Pode contar comigo, chefe. Vamos pegar esse canalha, respondeu Ank, sua postura calma substituída por uma determinação firme. Enquanto instalávamos as câmeras ocultas no escritório, May levou Clara para a cidade, com o pretexto de precisar de ajuda no centro comunitário local. Com Clara fora, Tom entrou no escritório, exatamente como esperávamos. Observando pelo meu laptop, vi Tom acessar as contas da fazenda, seus olhos nervosos espreitando ao redor. Ele começou a transferir dinheiro, sem saber que estava sendo filmado. É isso. Pegamos ele, sussurrou Ank, com uma satisfação sombria na voz. Enquanto a tela registrava a traição de Tom, um plano para lidar com Clara começou a se formar na minha mente, um plano que garantiria que ela se arrependesse de sua traição tão amargamente quanto eu. A tempestade estava apenas começando, e eu estava pronto para controlar o trovão. A tarde estava quieta, quase estranhamente, enquanto eu me preparava para a tempestade iminente. Com as provas contra Tom garantidas, era a hora de confrontá-lo. Minhas mãos estavam firmes, movidas por uma resolução fria enquanto eu revisava as imagens uma última vez. Ank estava ao lado da porta, sua presença tranquilizadora, mais sombria. Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras sobre a fazenda, Tom entrou no celeiro, assobiando uma melodia que irritava meus nervos. Ank assentiu para mim, e eu saí de trás do trator, meu rosto impassível. Tom, chamei, minha voz neutra. Pode falar um minuto? Ele parou no meio do caminho, seu sorriso vacilando ao ver minha expressão. Claro, chefe. O que está acontecendo? Me siga. Precisamos conversar. No escritório eu disse, liderando o caminho, com Ank logo atrás, como uma advertência silenciosa. Assim que entramos, fechei a porta com firmeza e me virei para encarar Tom, meu laptop aberto sobre a mesa. Os olhos de Tom piscaram para a tela e depois voltaram para mim, sua confusão transformando-se em preocupação. Sente-se, instrui, aponta. Ando para a cadeira do outro lado da mesa. Ele se sentou, sua postura tensa. Vou direto ao ponto, comecei, minha voz dura enquanto clicava no vídeo. Pode me explicar isso?
O vídeo mostrava Tom transferindo dinheiro das contas da fazenda para as suas. Seu rosto empalideceu ao assistir, seus olhos evitavam encontrar os meus. John, eu posso explicar, ele gaguejou, suas mãos tremendo levemente. Explicar que roubou de mim? Da fazenda que tem te sustentado? Eu disse, tentando conter minha raiva. Foi só algumas vezes. Eu estava passando por um aperto. Planejei devolver, Tom implorou, sua voz desesperada. Algumas vezes a mais, Tom. Eu confiei em você, falei, meu tom frio. Você está demitido, com efeito imediato. E eu quero o dinheiro roubado de volta até o final da semana, ou vou abrir um processo. Tom assentiu miseravelmente, levantando-se lentamente. Desculpa, John. De verdade, eu sinto muito. Desculpas não consertam o que você quebrou, respondi. Enquanto ele saía do escritório, derrotado, senti uma pontada de arrependimento pelo homem que ele poderia ter sido, mas a empurrei para o lado. Ainda havia uma traição para enfrentar. Com tom resolvido, era a vez de Clara. Meu coração se endureceu ao pensar em sua traição. Quando voltei para casa, encontrei-a na cozinha, em uma falsa normalidade enquanto cantava baixinho e cortava legumes. Clara, precisamos conversar, falei, encostando-me ao batente da porta, meus braços cruzados. Ela se sobressaltou levemente, virando-se para me encarar, seu sorriso vacilando ao ver minha expressão. John, o que foi? Vamos parar de fingir que você não sabe, falei friamente, caminhando em sua direção até ficar a poucos centímetros dela, a tensão palpável. Seus olhos se encheram de lágrimas, sua voz mal era um sussurro. John, eu sinto muito. Nunca quis te machucar. Você fez mais do que me machucar, Clara. Você nos destruiu, falei, minha voz se quebrando apesar da minha determinação. O que posso fazer para consertar isso? Ela perguntou, sua voz trêmula. Nada. Já é tarde demais para isso, respondi. Preciso de um tempo para pensar no que vem a seguir. Por enquanto, acho melhor você ficar com sua irmã. Seu rosto se contorceu com minhas palavras, mas ela assentiu, compreendendo a gravidade de suas ações. Vou arrumar minhas coisas, sussurrou, enxugando as lágrimas. Enquanto ela passava por mim, a distância entre nós parecia um abismo. No meu bolso, meu telefone vibrou, um lembrete das muitas decisões que me aguardavam, não apenas sobre o nosso casamento, mas sobre o futuro da fazenda e do meu próprio coração. O pôr do sol lançou um brilho que parecia sublinhar o fim de uma era para nós dois. Os dias seguintes foram um borrão de manhãs frias e longas noites sem sono. A fazenda, que antes era um santuário de sonhos compartilhados e risadas, agora parecia um salão de ecos de memórias que deveriam ser esquecidas. Eu havia dado uma semana para Clara organizar suas coisas, durante a qual me ocupei com as tarefas intermináveis que uma fazenda exige, usando o trabalho físico como uma distração para o tumulto dentro de mim. No dia em que Clara ia embora, um céu cinza e nublado parecia refletir o peso no meu coração. Encontrei-a na sala de estar, com sua mala pronta, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela se levantou quando entrei, sua postura resignada. John, antes de eu ir, há algo que você precisa saber, ela começou, sua voz firme apesar da dor evidente. É sobre as finanças da fazenda. Eu franzi a testa, um vislumbre de suspeita piscando dentro de mim. O que têm elas? Ela respirou fundo, preparando-se. Eu estive cuidando dos livros, e percebi discrepâncias por meses. Dinheiro desaparecendo, números que não batiam. Achei que fosse um erro, mas depois percebi ser Tom. Ele estava desviando muito mais tempo do que você sabe. Eu fiquei ali, paralisado. Por que não me contou antes? Eu queria ter certeza antes de acusá-lo. E então, e quando você nos encontrou naquele dia, eu estava na verdade o confrontando sobre isso. Nós estávamos, e não era o que parecia. Nunca tivemos um caso. Foi tudo uma armadilha. Uma armadilha? As palavras ecoaram em minha mente, a confusão e a descrença lutando dentro de mim. Uma armadilha? De quem? De Tom.
Ele sabia que eu estava em cima dele. Ele planejou todo o cenário, sabendo como pareceria. Ele achou que isso te desviaria, faria você duvidar de mim. Sua voz se perdeu, cheia de arrependimento e tristeza. Eu processei suas palavras, as implicações enviando um calafrio pela minha espinha. Eu estava tão cego pela traição que não consegui ver a verdade? Por que eu deveria acreditar em você agora? Perguntei, minha voz baixa. Clara enfiou a mão na bolsa, puxando uma pilha de extratos bancários e e-mails. Aqui. Esta é a prova. Eu ia te mostrar naquele dia, mas... Peguei os documentos dela, meus olhos percorrendo as provas do engano de Tom. Estava tudo lá, preto no branco, as datas, valores, o plano dele claramente exposto. Sinto muito, John. Eu deveria ter lidado com isso de outra maneira, Clara disse, as lágrimas escorrendo novamente. Eu olhei para ela, realmente olhei, e vi a mulher por quem me apaixonei, sua integridade intacta apesar das sombras de dúvida que nublaram meu julgamento. Clara, eu os comecei, mas fui interrompido pelo som de pneus no cascalho lá fora. Nós dois nos viramos quando May entrou correndo na sala, sua expressão cheia de urgência. John, você precisa ver isso, disse, entregando-me seu telefone. Era um vídeo, feito por Ank. Mostrava Tom, rindo, se gabando para alguém ao telefone sobre como havia armado tudo, como enganou a todos, como achava que ia sair impune. As peças finais se encaixaram, todo o engano exposto diante dos meus olhos. Clara, eu lutei para encontrar as palavras, a enormidade do meu erro caindo sobre mim. John, está tudo bem. Eu entendo por que você pensou o que pensou, ela disse suavemente, colocando uma mão em meu braço. Mas eu não posso ficar. Não depois de tudo. Eu preciso de tempo para me curar, e talvez você também precise. Assenti, incapaz de falar, minha garganta apertada pela emoção. Caminhamos até o carro dela, o silêncio entre nós era palpável. Enquanto ela dirigia para longe, o sol rompeu as nuvens, um fio de luz em meio à escuridão. Fiquei ali muito tempo depois que o carro dela desapareceu, os documentos apertados em minha mão, um lembrete amargo de como a confiança pode ser destruída tão facilmente e as consequências devastadoras de um erro alimentado por vingança mal direcionada. Clara se foi, e desta vez, eu sabia, era para sempre. A fazenda se recuperaria, mas o meu coração? Isso ainda estava por se ver.